Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a deficiência visual. Ela é caracterizada como um comprometimento total ou parcial, da capacidade visual do indivíduo de um ou ambos os olhos. Ela não consegue ser corrigida ou melhorada com o uso de lentes ou tratamento clínico, que é o caso da miopia, estigmatismo. Então essas pessoas, aproximadamente hoje, elas se encontram em torno de 300 milhões no mundo, atualmente em 2020. No Brasil, a gente acredita que chega a quase 20 milhões de pessoas, 10% da população brasileira. 6 músculos são fundamentais e importantes para o desenvolvimento aí da visão. Os músculos reto superior, reto inferior, reto medial, reto lateral, oblíquo superior e oblíquo inferior. Eles são representantes aí, levantar a pálpebra, desenvolver a concentração focal, a visão periférica, né? As órbitas e os músculos nervosos, eles desenvolvem parte do aparelho, inclusive lacrimal. A gente tem todo um tecido conjuntivo que envolve aí tanto a íris, a pupila, que recebe, na verdade, esses estímulos luminosos, leva para a córnea, e aí com esses 6 músculos que vão contribuir a essas ações, essa informação chega no nervo óptico. O nervo óptico vai ligar diretamente com o sistema nervoso central do cérebro para poder ter uma reação depois dessa visão, Essas estruturas e as funções dos olhos são muito complexas. Cada olho ele ajusta constantemente a quantidade de luz que deixa entrar e foca, objetos próximos, afastados, gera imagem. A gente sabe que tem todo esse desenvolvimento. A órbita, por exemplo, é a cavidade óssea que contém o globo ocular. Todas essas partes são fundamentais para o bom desenvolvimento. E na deficiência visual, alguma área dessas vai ser comprometida, seja no cristalino, na retina, que contém os nervos que percebem as luzes, são fotorreceptores. A gente vai ter muito caso aí de retinopatia pela prematuridade ou descolamento da retina, que é uma das causas, da deficiência visual. Você sabe que esse fotorreceptor está ligado diretamente com o nervo óptico, que vai levar para o cérebro. Muito bem. Na deficiência visual, nós vamos ter 3 tipos de classificação. São elas: a classificação médica, a classificação esportiva e a classificação pedagógica. Vamos focar apenas na classificação esportiva e pedagógica, que a nossa prática está voltada para essas áreas. Na B1, que é a classificação esportiva, a gente vai dividir em B1, B2 e B3. Na B1, a gente tem a ausência total da percepção da luz. No máximo, um palmo que a gente consegue chegar a algum sombreado. Então, é uma pessoa que é atleta, que é praticamente cega ou é cega. Na B2, a gente tem a habilidade de reconhecer uma forma, uma mão, mas um parâmetro que a gente tem dessa visão, dessa acuidade visual focal, é de um objeto que eu, com a visão normal, consiga enxergar a 60 metros de distância. Essa pessoa na classificação B2, ela precisa estar a 2 metros de distância. Eu enxergo a 60, o mesmo objeto, ela só consegue enxergar se ela estiver bem próximo, apenas a 2 metros de distância, diferença de 58 metros, aproximadamente. Na visão periférica, essa pessoa só vai ter 5 graus periféricos. Já na B3, a gente vai ter uma deficiência visual um pouquinho mais branda. Ela enxerga a 6 metros, o que eu enxergo a 60, diferente da pessoa que enxerga a 2 metros, que é a B2. E na questão dos graus, ele tem um pouquinho maior de graus aqui na visão periférica, é 20 graus. Essa classificação ela é dada pela International Blind Sport Association, que é a Associação de Esportes para Cegos. Em 2005 eles lançaram
esse manual de capacidade funcional, tá certo? Na classificação pedagógica são duas, bem simples. Ou é a cegueira ou é a baixa visão. A baixa visão é uma visão parcial, que você vai poder desenvolver algumas adaptações, com uma fonte maior na apostila, ou com tarjas, né, ou faixas na parede, para a pessoa ter uma noção de profundidade. A própria linha guia, piso-alerta, depois a gente vai falar sobre a percepção tátil. Já a cegueira é a dificuldade total do sentido visual. Todas essas classificações, elas têm algumas causas, são elas: a causa congênita, a causa adquirida. Uma delas a gente já citou, mas vale a pena a gente falar da chorioretinite por toxoplasmose, a catarata, a glaucoma. A catarata, ela vai acontecer principalmente ou por rubelas, ou infecção na gestação, ou até mesmo hereditária. A turvação progressiva do cristalino vai interferir na absorção da luz. Então chega a retina tendo uma visão mais turvada, né, mais borrada. Já no glaucoma é diferente, é no nervo óptico a lesão. A gente pode ter essa atrofia óptica, degenerações retinianas. Isso tudo são causas que podem ser congênitas, algumas adquiridas. Adquiridas, por exemplo, acontece muito deslocamento da retina, né, por trauma, choques, né, a violência, arma, acidente automobilístico, né, e ocorrem muitos traumas oculares. O fator primordial que a gente tem que organizar mesmo, né, que muitas pessoas com deficiência visual, elas devem ser estimuladas a realizar atividade onde vá disseminar o equilíbrio estático e dinâmico, né, que ajuda a reforçar o controle da tonicidade muscular, ou às vezes ela apresenta um paradigma um pouco paratônico, né, a incapacidade de relaxar voluntariamente a musculatura, porque não consegue enxergar, né. Essa pessoa que é adquirida, que ela teve a deficiência visual no decorrer da vida, ela sofre nesse processo psicológico. Então a primeira coisa que nós, professores, devemos compreender é que o nosso aluno com deficiência visual, ele tem a deficiência visual congênita ou ele tem adquirida? Esses são dois fatores primordiais para a gente desenvolver uma metodologia. Na congênita, essa pessoa ela nasceu com a deficiência visual, então ela já criou alternativas para poder disseminar como eu posso agir sem o estímulo luminoso, sem conhecer cor, formas, ambientes. Já a pessoa adquirida, ela conhece o espaço geográfico, já teve em muitos lugares, sabe o que é uma cor, uma forma. Os exemplos que eu for oferecer são fundamentais nesse processo. Então a sua anamnese, como ela adquiriu, ou se ela nasceu, até o processo em casa, o que ela consegue realizar de AVDs, né, de atividades de vida diária, são fundamentais nessa anamnese. Bom, a primeira questão é essa criação de vínculo, né, com a pessoa com deficiência visual. Como ela não tem o sentido da visão, que a gente utiliza, né, para o desenvolvimento de ensino-aprendizagem praticamente 90%, ela vai ter um pouco da desconfiança. Então, quando você for abordar a pessoa com deficiência visual, seja na aula, ou seja no dia a dia, nas vias públicas, você tem que se apresentar, oferecer ajuda, falar um pouco de você para a pessoa adquirir uma confiança, né? Nos meus alunos, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar muitos anos, até hoje a gente oferece o programa Capoeira para Todos para pessoas com deficiência visual, eu falo até das minhas características, né? Como é que eu sou, minha idade, como é que é o meu cabelo, a minha forma, a minha cor de pele, para eles imaginarem. Isso aí chama-se audiodescrição, que é esse segundo fator para a gente desenvolver uma metodologia específica para a pessoa com deficiência visual. A audiodescrição, ela vai favorecer a explicação oral, né, do cada fundamento que eu executar, cada movimento corporal, de ataque, de esquiva, em geral, de qualquer fundamento. Eu preciso ser muito bom de oralidade, desenvolver bem esse valor, para que a pessoa possa entender através
do estímulo auditivo. Tem que explicar claramente, né? A terceira parte é o desenvolvimento tátil, né? Que eu posso ser o desenvolvimento tátil do ambiente, do professor e do aluno também. Por quê? No ambiente eu vou tentar oferecer, como legislação já me oportuniza, na lei de 2016, a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, todos os ambientes têm que ser acessíveis. No caso da pessoa com deficiência visual, a linha guia, né, que são aqueles traços paralelos, o piso alerta, que demonstra que ela chegou em algum lugar, o próprio braille, né, tarjas em braille, comunicados em braille, tem que ter, né, no ambiente que eu vou trabalhar. Eu posso também disponibilizar o treinamento em áudio, né, as explicações para saber, ó, hoje o treino é esse, a pessoa já vai se preparando antes de chegar na academia. Bom, no tátil eu vou demonstrar o movimento e a pessoa vai tocar em mim. Eu tomo todo cuidado, peço licença. Se for um menor de idade, eu explico para os pais numa reunião pedagógica, mando um comunicado. Se os pais estiverem de acordo, eu toco na criança. Ela vai desenvolver os movimentos, né, de flexão, extensão, rotação externa, interna. Eu vou explicar quais são esses movimentos. Eu peço para ela fazer um movimento e ela faz todos os movimentos que você conhece no braço. Aí eu vou explicando que isso é uma flexão, que isso é uma elevação, que isso é uma abdução, e ela vai gravando para ficar mais fácil essa comunicação entre professor e aluno nesse processo de ensino-aprendizagem. O desenvolvimento tátil inverso é quando ele me toca e eu faço o movimento e ele sente as articulações e os movimentos que estão sendo desenvolvidos. Na capoeira a gente utiliza muito isso para os chutes. Na própria parada de mão, que a gente já teve felicidade de ensinar alguns alunos a trabalhar parada de mão, eu ficava na parede bastante tempo, eles me tocavam o braço, percebiam o cotovelo, a contração abdominal. Então a gente tem essas possibilidades, né, da percepção tátil e dessa percepção tátil inversa também do ambiente. É muito importante trabalhar com ritmo, porque a acuidade auditiva é muito legal nessa área, né? Tudo o que o cérebro demandava para a visão está sendo diversificada para os outros sentidos. Quando a gente atuou, por exemplo, com um aluno com síndrome de Usher, que era deficiência auditiva com visual, ainda tinha um autismo, a gente utilizou do olfato, do paladar. Então minha aula tinha incenso, a minha aula tinha um suquinho que ele gostava, cada tarefa que ele conseguia realizar dando a mão para mim, dando a mão para a mãe. Então foi uma experiência muito válida. Então é muito importante a gente ter essa consciência, lógico, da boa vontade, do comprometimento com a profissão, com a missão, que é a educação física, que é a capoeira, que seja, com também o embasamento científico. Curtam nossas páginas nas redes sociais.